Começa agora o podcast A Liga. Notícias, curiosidades, entrevistas, opinião e tudo o que você precisa saber sobre os principais esportes do mundo. Apresentação: Thiago Bavaresco e João Reman. Esporte de contato físico, força, precisão e habilidade. É jogado em uma quadra e com as mãos. O episódio de hoje é um especial de handebol. A Liga, o seu podcast de esporte. Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Liga. Hoje para falar um especial aqui sobre um esporte bem legal, né, João? O famoso handebol. Muito legal, cara, e é difícil assim de você jogar, hein? Parece fácil, mas é bem complicado, ainda mais se você é o goleiro, né? Tomar alguma pancada. O goleiro é aquele famoso louco, né? Que tem que sair em cima da bola, porque não dá pra adivinhar o canto, não dá pra adivinhar nada. E tem que se abrir todo, né? Exatamente. O perigo existe de você tomar uma... No masculino ainda mais, né? Podcast A Liga. Do inglês handball, né? É uma modalidade desportiva criada pelo alemão Karl Schellhans. Lá em 1919, né? Embora, claro, se baseasse em outros esportes praticados desde os fins do século XIX lá na Europa e também no Uruguai, mas foi então inventada por esse alemão, o Karl Schellhans, sei lá como é que se fala, bem louco esse nome aí também. Os alemão aí sempre com o nome louco, né? Não, esses alemães aí. O jogo inicialmente era praticado na relva, né, em um campo similar ao do futebol, com dimensões entre 90 metros a 110 metros de comprimento e entre 55 metros e 65 metros de altura. A área de baliza, né, o gol em português, né, que a gente fala baliza em Portugal, né? Mas aqui no Brasil se chama gol, né? Com um raio de 13 metros. A baliza com 7,32 metros de altura por 2,44 metros de altura. Ou seja, era a mesma usada do futebol. Muito grande, né, cara? Nossa, já é difícil agora defender as bolas na quadra, que é a mesma baliza do futsal, né? Imagina num de futebol, né? Num tá campo. Louco, cara. E aí eu fico pensando assim, será que a bola era a mesma para picar no gramado, né? Porque agora ela nas quadras é boa, né? O pique da bola de handebol é bom, mas no futebol a gente sabe que a bola costumeiramente na grama ela pica menos, né? E outra coisa que eu pensei quando você falava, se fosse assim até hoje, o que iria acontecer? Tipo, o melhor goleiro do futebol seria promovido pro handebol, né? Porque seria muito mais difícil, né? Com certeza, né? Sem contar que a gente tem essa regra do handebol, não tem, né? Eu puxo o handebol. O handball, a gente tem a regra que só pode arremessar a bola de fora da área, né? Então você imagina no campo de futebol, arremessar a bola de fora da área tem que ter braço. Também, né? Também. Isso daí iria ser uma promoção desse caso pro futebol americano. Pro futebol americano. Mas enfim, ele era disputado por duas equipes de 11 jogadores cada, sendo a bola semelhante à usada na versão de 7 jogadores. Hoje em dia, a maioria dos jogadores pratica apenas o handball de 7. Cara, a gente vai falar handball. Handball, handebol, handball, é uma loucura. Vocês não sabem quantas vezes a gente já gravou de novo para tentar evitar falar handball, mas não Estamos sai, na sequência, né? Mas Enfim. sai. Bom, vamos falar um pouquinho da história aqui e dar uma passada mais aprofundada. Atribuiu-se a invenção do handebol ao professor Karl Schellhans na Escola Normal de Educação Física de Berlim, durante a Primeira Guerra Mundial. No início, o handebol era praticado apenas por moças e as primeiras partidas foram realizadas nos arredores de Berlim. Os campos, né, tinham 40 metros por 20 de largura e eram ao ar livre, né? Pouco depois dos campos de dimensões maiores, o desporto passou a ser praticado por homens e logo se espalhou por toda a Europa. Olha aí, será que é uma das poucas exceções do esporte, né, que começou sendo praticado pelas mulheres? Iniciativa delas dessa vez. Pra você ver, né? Tem que dar valor aí pro handball, olha só, né? Saiu de novo pro handball, que foi inicialmente jogado e criado, né? Não, mas que foi jogado pelas mulheres. Lá em 1927 foi criada a Federação Internacional de Handebol Amador, a FIHA. Porém, em 1946, durante o Congresso de Copenhaga, os suecos oficializaram o seu handebol de salão para apenas 7 jogadores por equipe, passando a FIHA a denominar-se Federação Internacional de Handebol, a FIH, ou seja, tirou o A e ficou só FIH. E o jogo de 11 jogadores passou para segundo plano.
Em 1933 foi criada a Federação Alemã, que 3 anos depois introduziu o handebol. Cara, olha só, né? A gente tenta falar handebol. Não sai, Enfim, eu não sei o que tem. É até engraçado, né? É engraçado. Introduziu o handebol nos Jogos Olímpicos de Berlim. Lá em 1954, a FIH, né, a FIR, contava com 25 nações. No dia 26 de fevereiro de 1940, foi fundada em São Paulo a Federação Paulista de Handebol, mas o desporto já era praticado no Brasil desde 1930. Até 1950, a sede da FIH era na Suécia. Transferiu-se então no ano seguinte para a Suíça, ou seja, ali foi que começou a mudar para ser o handebol mais parecido com o de hoje, né? A engrenar, né? Só para dar mais uma pauta aqui sobre as enrolações de handebol, handball e não sei o que lá. No começo era chamado de handebol sem o H na frente, né, João? O handball, como veio da Suíça, não veio dos Estados Unidos, não pegou o H, né? Depois a gente abrasileirou aqui para handebol e pegou dos Estados Unidos o handball. Então, só para dar esse ponto aí, então confunde mais ainda. O handball, né? O handball, né? A primeira vez que o handebol foi disputado nos Jogos Olímpicos foi lá em 1936. Depois ele foi retirado e voltou só em 72, já na sua nova versão de 7 jogadores, né? Em 76 o handebol feminino também passou a fazer parte de Jogos Olímpicos, então é mais um esporte olímpico pra gente falar no nosso especial Olimpíadas aí que vai sair. É verdade. E por falar em Jogos Olímpicos, foi só nos Jogos de 1936 que disputou-se o handebol de campo, ou seja, com aquela loucura de ser parecida com o futebol, com 11 jogadores de cada lado. O esporte voltou a ser olímpico só em 1972, né? Aí Não no faz novo muito formato, tempo. né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho de táticas agora, né? Que o handebol tem muito disso. Táticas defensivas, então. São usadas o sistema defensivo, o 3-2-1, o 5-1, o 6-0, o 4-2 e o 3-3 e o 1-5, né? O sistema mais utilizado e mais conhecido é o 6-0, onde fica aquela fileira de pessoas tentando defender, né? Só uma pausa, Thiago. Quem nunca treinou isso numa aula de educação física? Né? Todo Quase mundo impossível. na frente da área e aí chegava o repetente lá e fazia o gol. E amassava quem estava na defesa, né? A defesa 5-1 também é bastante utilizada, é aquela que fica um pivô na frente ali, meio que um líbero do futebol tentando roubar a bola, né? E os outros 5 ficam atrás fazendo a barreira. Não existem categorias e idades exatas para se utilizar cada tipo de defesa, isso depende da postura tática do defensor e principalmente da postura da equipe adversária, né? Além disso, nos jogos entre equipes de alto nível técnico, é comum a variação de formações de defesa durante o jogo, né, com o objetivo de confundir o ataque adversário. Tem também a marcação individual, né? Em situações extremas do jogo, como por exemplo nos minutos finais, quando se está perdendo com pequena diferença de gols, é muito comum que a equipe parta para uma marcação onde cada jogador fica responsável por marcar um adversário. É uma marcação arriscada, né? Eles sempre tentam tomar a bola o mais rápido possível. Este procedimento defensivo é dificultado pelas dimensões da quadra e, na maioria das vezes, pelo cansaço decorrente do tempo de jogo, mas não deixa de ser útil, né? É aquela situação, tipo, ou vai ou racha. É aquele famoso goleiro linha no futsal, né? Que você tá perdendo e você bota o goleiro linha. E a marcação sob pressão. Vai ou racha, né? Exatamente como o João falou. Atacando com 2 pivôs, então. Atacar com 2 pivôs é arriscado, por isso recomenda-se essa tática apenas para equipes com um bom nível de conhecimento no handebol. E esses esquemas devem ser utilizados apenas em ocasiões especiais, geralmente contra equipes inexperientes, né? As possibilidades de se criar jogadas na linha de passe tornam-se mais difíceis, mas a defesa adversária fica mais presa, né? Um dos recursos utilizados para atrapalhar esse esquema é o sistema defensivo 5-1 que a gente falou antes, mas isso deixa a defesa mais vulnerável, né? Então são táticas aí que se usa no handebol, como se usa também no futsal, você joga 2-2, né? Ou joga uma marcação só atrás da quadra. Isso acontece no handebol também, fazendo barreira ou botando um cara para roubar a bola, botando pressão, como o João falou antes, né? Existem várias maneiras de se posicionar no ataque, né? Tudo depende sempre do andamento da partida. As táticas apresentadas acima, que a gente falou no caso, né? São as mais utilizadas e mais comuns no handebol atual. Como existem adversários e sistemas defensivos diferentes, né? Cada time monta o seu sistema, a figura do treinador é importantíssima no momento de decidir o que vai fazer na partida, né? Imagina só, né? Porque você tem
uma série de opções, porque querendo ou não, o campo ele fica um pouco reduzido, porque não pode entrar na área, né? Isso. Então você tem que definir a jogada o mais antes possível, para também evitar que todo mundo volte lá atrás naquele estilo 6-0 ou até 5-1, né? Exatamente. Então o treinador tem que ser galo, tem que ser galo. Não me lembro exatamente as regras do handball, né? Cara, eu antes quase comecei a rir no meio do roteiro. Eu não consigo, cara, tá difícil. Eu não sei se tem essa regra que não pode, quando você passa do meio de quadra para frente, né, você não pode voltar a bola para o meio de quadra defensivo. Eu não sei se essa regra é do handebol mesmo, mas eu acho que sim. Então dificulta mais ainda, né, porque você fica com meia quadra para frente só e tem que atacar, definir, né? E aí tem que definir, né? E o goleiro, né, muitas vezes fica naquela, né, porque se encostar no goleiro e ir pra fora. Isso aí é dele a bola, né? Então bola tem dele. Essa situação também. Agora a gente vai falar, né, para clarear um pouco mais, a gente já tá dando uma introduzida nesse papo, mas a gente vai falar agora das regras aí do handebol. Primeiramente a gente vai falar da bola. A bola ela tem que ser de couro ou de material sintético. Usa-se também a bola de borracha com área pesada para efetuar-se os treinos de lançamento. Serve, né, para ganhar força nos músculos e também ter um melhor manuseio, né? Essa aí a gente tinha na escola, né? Tinha na escola, a gente costumava jogar. Para alguns aí deve ser queimada, para nós aqui é caçador, né? E, pô, dói uma bolada dessa bola aí, João, você não faz ideia. Imagina só, é uma bola pequena, assim, não é pesada, não pesada, mas ela é aquela que dói, literalmente borracha, dói. Né? Borracha quando pega dói. Agora a gente falou da bola, vamos falar como manusear, né? É permitido lançar, parar e pegar a bola, não importa de que maneira, com a ajuda das mãos, braços, cabeça, tronco, coxa, joelho, menos os pés. Segurar a bola durante o máximo de 3 segundos, mesmo se ela está no chão. Fazer o máximo de 3 passos com a bola na mão, né? Ou seja, não pode andar mais de 3 passos com a bola na mão. Conduzir ou manejar a bola com os pés não é permitido e nem chutar. Então, quando a professora de educação física entra no ginásio e aí ela grita: quem que tá chutando a bola de handebol? E é uma bola boa de se chutar, cara. Porque ela porque assim, como a gente tava falando, futsal, não é que é pesada, cara, mas ela vai assim muito... É uma bola boa para jogar futsal também. Quando não se está a driblar, né, pode-se dar 2 passos, ou seja, 3 apoios com a bola na mão. Após isso, se tem que realizar uma ação pessoal, ou seja, passar a bola, arrematar ou driblar, né? Tem que se decidir aí o que vai fazer. Quando não está a driblar, não se tem limite, né? Se quiser, pode ir de uma ponta a outra da quadra, desde que não pise nas áreas de 6 metros, como a gente falou, não pode invadir a área do goleiro, né? E enquanto você fala isso, cara, passa um filme na cabeça, porque isso aí dava briga na escola. Ele pegou no pé, pegou no sei onde, deu mais que 3 passos. Então imagina os jogadores profissionais, né? Eles já têm isso na mente, né? Como se fosse dirigir, já sabe e pronto. Mas eu sempre penso o seguinte, para um juiz é muito mais difícil você cuidar um jogo assim do que cuidar futebol. Porque olha o tanto de regra que tem, né? Não pode nem encostar, né? E você tem que ficar cuidando dos passos que o cara vai dar com a bola na mão, né? É muito mais complicado. O tempo que vai ficar com a bola e tudo isso. E agora a gente vai falar então do comportamento com o adversário. Utilizar os braços ou as mãos para se apoderar da bola, ou seja, pode utilizar, né, com certeza os braços e as mãos. Só não pode dar bicuda. Não pode fazer essa situação aí, nem um soco, né, mas você vai usar os braços e as mãos para tirar a bola do companheiro. É permitido tirar a bola da mão do adversário, com a mão aberta, não importa de que lado, e bloquear o caminho do adversário também é permitido com o corpo. Ou seja, você pode pegar a mão com a bola, né, com a mão aberta, e pode bloquear o caminho do adversário com o corpo. Ou seja, não pode também ele tá passando aqui e você agarrar ele, que nem o futebol americano, né? Mas é comum no basquete a gente ver isso, né? Dos jogadores fazerem o bloqueio pro outro arremessar na cesta, né? Isso aí. E, cara, falando nisso, vou só interromper aqui para falar uma coisa. Eu estava assistindo ontem um jogo aí de basquete, era Los Angeles Lakers e outra equipe, não me lembro. Não era ao vivo, era um VT. Só que aí entra o que eu falei antes, né? Os jogadores, eles já estão acostumados com essas regras e tal. Nem se percebe, nem se percebe. O problema do basquete,
a menos que seja um ponto importante, né? Fez o ponto lá, pronto, né? Já volta e vamos começar. Já não, é a diferença do futebol, né? Faz então, o gol e... já tá tudo na cabeça e nem precisa falar nada. Então, continuando aqui, é proibido arrancar a bola do adversário com uma ou com duas mãos, assim como bater com o punho na bola que o mesmo tem as mãos, ou seja, como você falou... Não pode dar aquele soco, né? Olha o juiz, o trabalho que ele tem. É verdade. A área do gol, então, ela somente o guarda-redes pode permanecer na área do gol, né? Ou seja, somente o goleiro. O adversário que entra nessa área é punido com uma passagem da posse de bola para o outro time, ou seja, se você invadir a área do goleiro, você vai ter que devolver a bola pro time dele. E se alguém invadir a área do gol antes de ter lançado a bola, está sujeito a uma punição. Se o gol for feito, ele será anulado, né? Então, é o seguinte... É aquela falta ocasional do futebol que se você comete, o juiz decide se toca o lance ou anula, né, e para na hora, né? Exatamente, o VAR, só VAR. Que sem o VAR. É a lei do... Me fugiu o nome agora. Lei da vantagem. Lei da vantagem. O lançamento da lateral, então. O lançamento, ele é ordenado desde que a bola tenha transposto completamente a linha lateral e tem que ser cobrado com um pé sobre a linha lateral da quadra e outro fora. Pode-se passar ou até mesmo marcar um gol. Aí tá bem parecido com o futsal, só que no futsal não pode marcar um gol. Mas é legal a gente ver isso, né? Que você pode atirar direto no gol, então é uma preocupação a mais pro goleiro, né? Eu não sabia dessa. Ficar ligado aí que senão vem bolada no gol, né? O tiro de meta, então, ele é ordenado nos seguintes casos. Quando antes de ultrapassar a linha de fundo a bola tenha sido tocada em último jogador, por um jogador da equipe atacante, no caso, né, ou pelo goleiro da equipe defensora, estando este dentro da sua área de gol, né, ou seja, o tiro de meta, como o João falou antes, se alguém arremessar o goleiro espalmar para fora, é tiro de meta, é dele, né? Ou se bater na equipe, tipo assim, eu arremessei, bate num companheiro meu e vai para fora, é tiro de meta também. E o canto, então? O que é o canto? É o famoso escanteio. Então o canto, ele é ordenado desde que a bola tocada pela equipe defensora ultrapasse a linha de fundo. O lance é executado no ponto de interseção da linha de fundo e a linha lateral, ou seja... Como a gente estava falando no canto, aqui, né? No canto, se você jogar a bola e bater na defesa... Na defesa, não pode ser no goleiro. Não pode ser no goleiro. Se bater na defesa e for para fora, no caso... Escanteio, né? Daí dá esse canto que é o escanteio. O goleiro, ele pode fazer o que ele quer, né? Ele tem que ter essa regalia também, porque senão é muito difícil pro goleiro se virar em campo, né? Então, às vezes, acontece de um lance vir do ataque e ser arremessada a bola em direção ao goleiro e ao invés de ele só socar para frente, talvez dar uma lateral para a equipe, ele só espalma para fora, né? Então ele ganha o tiro de meta. Vamos falar do tiro livre, então, que é comum também nos esportes. É ordenado nos seguintes casos. Entrada ou saída irregular de um jogador, então saiu ou entrou no momento que não devia, é parado o jogo e você vai ganhar um tiro de meta. Lance de saída irregular, manejo irregular da bola, o comportamento incorreto com o adversário, execução ou conduta irregular, né, no lance livre e no lance de 7 metros, e conduta antidesportiva, né, palavra difícil, palavra enrolada. E é complicado também para você marcar ali no tiro livre, claro que os profissionais treinam muito, né, mas, por exemplo, na escola, imagine você tendo um tiro livre, eu não conseguia, porque... O pênalti no futsal é a mesma coisa, né, o goleiro cresce, né. Cresce e, tipo, você tem que mandar forte. Se não mandar forte, o goleiro só Outra observa. Coisa do tiro livre é que você não pode correr, né? Tem que ser parado. Parado. Então é mais difícil ainda. Senão seria muito mais fácil, né? E agora a gente vai falar, então, do tiro de 7 metros. Esse lance é ordenado quando um jogador sofre uma falta numa situação clara de gol. Ou seja, quando um jogador está livre para fazer um gol e é impedido através de uma falta pelo goleiro ou qualquer outro adversário. É cobrado da linha de 7 metros, né? A gente falou antes ali do tiro livre, isso, que já é complicado, né? É mais para trás, né? 10 metros, se não me engano. Isso aí. E o tiro de 7 metros também é complicado, mas é mais fácil, porque é mais perto. Vai estar mais pertinho, né? Só que mesmo assim, né? Tem que ter força. E tem que estar parado também.
Bola ao ar, então, é o seguinte, é aquela famosa bola ao ar no basquete, de quando o juiz lança para cima para a equipe disputar a bola para ver quem começa, também acontece no handebol, né? E geralmente acontece quando as faltas são simultâneas, ou seja, acontece uma falta para os dois jogadores das duas equipes, né? Então... para disputar isso, não tem como dar uma falta para uma falta depois para outra, eles jogam a bola para cima e quem pegar primeiro leva melhor. Estilo basquete, ou seja, você conclui que o handebol tem uma inspiração aí em cada esporte, né? Bastante. Os árbitros, então, né? Os árbitros, como sempre, precisam estar atentos e, como a gente falou, a dificuldade deles é muito grande. Mas o jogo é dirigido por 2 árbitros assistidos por um secretário e um cronometrista, ou seja, não tem 50 caras que nem o futebol para não fazer nada, né? Ali é 2 caras que tem um secretário e um cronometrista, mas que não ajudam nada, né? Aquele aí é difícil falar, né? Secretário, a gente costuma falar aqui, chamar na nossa região de mesário, né? Não isso aí, o cara que vai anotar ali, tipo, cartão amarelo pra tal, falta pra tal time e tal, conta essas coisas, né? Pulou alambrado sem camisa. Acontece, né? Vamos falar um pouquinho das dimensões de quadra, né? A quadra ela é retangular, de 40 metros por 20, né? Tendo em cada uma das extremidades do comprimento uma área de 6 metros de comprimento reservada para os goleiros. As balizas devem medir 3 metros por 2 de altura, né? No caso, as balizas os gols, né, que a gente chama. E os postes devem ter 8 centímetros de espessura. Então, é praticamente igual ao futsal. E as competições? Existem competições de handebol a nível nacional e internacional. A competição mais importante é o Campeonato Mundial de Handebol, organizado a cada 2 anos nas modalidades masculina e feminina. O esporte está presente nos Jogos Olímpicos. Sua primeira participação foi em 1936 na modalidade de grama, tendo voltado a partir da Olimpíada de 1972 na modalidade de quadra, como a gente já comentou aqui. E agora a gente vai falar de uma modalidade à parte, né? Como tem o vôlei de quadra e o vôlei de areia, né? O vôlei de praia, também tem o handebol, né? O handebol de quadra e o handebol de praia. As regras do handebol de praia são em grande parte semelhantes ao do handebol praticado nos pavilhões, né, nos ginásios, mas há obviamente outras condições. O jogo é dividido em 2 partes de 10 minutos cada uma, havendo um intervalo de 5 minutos entre essas duas, então é um pouquinho mais curtinho, um pouquinho mais reduzido o jogo. Apesar de se considerar um jogo de junção das 2 partes, o resultado é contabilizado individualmente, ou seja, quem ganha o primeiro... Se perder o segundo, vai para uma disputa de 3, né? De melhor de 3. Caso haja uma equipe que consiga os 2 pontos, é declarada vencedora. No caso contrário, a decisão é tomada com base nos tiros livres, né? De 6 metros aí na areia, né? É 7 na quadra, é 6 na areia. O goleiro pode jogar como um jogador de campo, ou de quadra, no caso, ou de areia, no caso aqui, né? Estando sujeito às mesmas regras que qualquer outro jogador, só que ele é aquele cara que ele pode defender a bola, né? Dentro da sua área, pode jogar com qualquer parte do corpo fora, tal como os restantes jogadores, só com os joelhos para cima. O gol marcado pelo guarda-redes vale, então, 2 pontos. Então, muito legal essa regra, né? Que se o goleiro marcar um gol, conta 2. Isso aí, e é uma regra que vale a pena destacar, né? Porque na escola, né, eu sempre faço essa ligação. Às vezes o goleiro saía jogando, não pode, não pode. Claro que pode, né? Pode, a gente provou aí que pode, né? Pode. Mas é perigoso. É arriscar. Destros e canhotos. No handebol, ao contrário do futebol, um jogador destro prefere jogar pela esquerda e um jogador canhoto prefere atuar pela direita. Esta preferência deve-se ao fato de que o braço de arremesso fica no lado de dentro da baliza, ou seja, do gol, né? E por isso com maior ângulo para o remate à baliza. E faz muito sentido, né? Se você é um jogador esquerdo, você vai jogar no lado direito. Na direita, né? Pra você, quando estiver chegando perto, cortar pro meio e lançar reto pro gol, né? Não lançar pela lateral, né? Falar daquela cola que eles passam na mão, né? Porque não é à toa que aquela bola não sai da mão de qualquer jeito, né? Tem uma cola especial aí que os atletas utilizam para colocar nas mãos, né? É uma resina usada a partir do escalão de juvenis.
para ter contato mais firme com a bola. E por isso que as bolas de handebol parecem sempre sujas, né? E as mãos dos caras parecem sempre sujas, mas é por causa da cola, né? Daí você pinga a bola na quadra, pega pó e bota na mão, tá sempre uma quadra sujeira. nunca é limpa também, né? Ainda bem que na escola não usávamos cola, né? Porque senão, meu amigo... Aí sim. E para fechar, Thiago, benefícios e riscos deste esporte. A prática do handebol melhora a capacidade cardiorrespiratória, desenvolve os músculos, trabalha a coordenação motora, desenvolve a sociabilidade, traz benefícios para o bem-estar psíquico e exercita, né, a agilidade e a objetividade da mente, mas existe, porém, um risco, né? Que é de lesões graves devido aos impactos e movimentos repetitivos do esporte, que faz total sentido, assim como o basquete, né? É aquela coisa que a gente sempre fala, né? Todo esporte tem seu risco, todo esporte tem algum risco, né? E o handebol é realmente lesões. Quantos dedos eu já destronquei jogando handebol? Sim. Eu treinei handebol por 1 ano, né? Então é massa demais, cara. É muito legal. Inclusive eu ganhei uma interséries de handebol. Aí sim. Interséries de handebol. Mas é uma loucura, né, cara? É um esporte de, assim, querendo ou não, de contato, é perigoso, porque a bolada é forte. É forte. E a gente jogou, sei lá, tava na primeira série do ensino médio e aí jogar contra os caras da terceira, nós levamos um atropelo dos loucos, né? É complicado. E ainda assim conseguimos sair campeões. E é um esporte que eu gosto bastante, é diferente. Assim como você falou, é legal destacar que ele tem um pouquinho de cada esporte. De cada assim, esporte. Né? E foi um esporte criado mais tardio, né? Então, justamente, né, ele pegou uma referência de cada esporte e tornou-se o handebol. É muito legal a gente ver também que quem começou lá foi as mulheres, né? Baita iniciativa. Parabéns. Guerra mundial rolando e as mulheres conseguiram achar um esporte para jogar ali, né? Muito legal também ver isso e ver que ele tá até hoje. Agora tem campeonato mundial, a seleção brasileira no handebol é boa também. Eu só não sei como é que tá o cenário nacional, né? Se, tipo, por exemplo, assim, Flamengo deve ter time, né? Provavelmente. Certeza, né? Como é as competições internas, né? Exatamente, né? Brasileiros. Tipo um brasileirão de handebol. Deve ter, né? Com certeza deve ter. Tiago, temos aí... Estamos agora já com 29 minutos de gravação. E antes de você falar do nosso parceiro aí, eu vou dar um spoiler, cara. Vai dar um spoiler. Que a gente tá com um estúdiozinho quase saindo, um estúdio próprio. Quase saindo do papel. Quase saindo do papel. Faltam pequenas coisas, ajustes, mas vai sair do papel. Exatamente, né? Então, quando a gente não sabe quando, a gente não sabe como vai acontecer. Mas tá quase, a parte mais importante já foi feita. Tá feita, que é o lugar, né? E também a compra dos equipamentos. Exatamente, então investimos um pouquinho aí no nosso hobby aqui, né? Porque a gente gosta de fazer e o que a gente gosta tem que gastar dinheiro mesmo. Parceiro. Então, a gente gosta de tomar cerveja, gastamos dinheiro com cerveja, agora vamos gastar dinheiro com... E aí que tá, né, Thiago? A gente vai inovar em algumas coisas, por exemplo, vai ter... não sabemos certo ainda, mas vai ter algumas filmagens. Exatamente, assim. A gente quer mudar pro estilo americano de podcast, que é o estilo comum do Flow, do Podpah, todo mundo, né, que usa câmeras e tal. Claro que no começo vai ser aquele negócio mais inferior, não tem como a gente fazer um bagulho bombástico, Globo, TV e não sei o que lá, né? Mas a gente é metido. A gente é metido, a gente é meio virado no negócio aí, né? É legal, a gente vai, quem sabe aí, pra segunda temporada do Podcast A Liga, isso aí, né? Temos um podcast em formato americano com câmera e estúdio próprio. É o nosso planejamento. É o nosso planejamento, tomara que dê certo. A gente vai só dar aquela palhinha, como você falou, temos um parceiro muito especial aqui que nos ajuda, é a Ágil Marketing Digital, faz serviço das nossas mídias sociais. Se você não conhece, vai lá no @podcastaliga e dá uma olhada lá no trabalhinho que é, muito massa, bacana. Bacana, né? Como diria o outro, bacana. Bacana. Beleza, galera? Vamos fechando mais um episódio por aqui, um episódio legal de fazer, falando sobre um esporte diferente, a gente vai trazer mais. Tem muito roteiro especial aí, né, João, pra gente fazer. Com certeza, vai ter várias coisas, como por exemplo, recordes, vai ter um episódio novo de recordes. Com certeza, e assim por diante, mas a gente... Conteúdo não vai faltar, a gente promete isso. E se você quer algum conteúdo, manda pra gente. Isso aí. Direct tá aí, fio. Chama nós. Valeu, galera. Um abraço e até mais. Valeu, tchau, tchau. Podcast A Liga.